Boa noite, pessoal. Tudo bem? Ou bom dia, né? Ou boa tarde, não sei que horário que vocês vão ver isso. Mas hoje nós vamos falar de saúde do idoso e o conteúdo para essa segunda prova. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é Parkinson e demência por corpos de Levy, onde a gente coloca Parkinson como uma doença neurodegenerativa que afeta a produção de dopamina, que é essencial para os movimentos. Afetando a dopamina e prejudicando os movimentos, os sintomas iniciais são motores, relacionados ao sistema motor, que daí o paciente vai começar a ter tremores de repouso, rigidez, bradicinesia e até uma instabilidade postural. Também ele pode ter alguns sintomas que não são relacionados ao sistema motor, como uma depressão ou uma constipação, mas daí vão se correlacionando ao longo do tempo. Mas os primeiros sintomas iniciais são tremores de repouso, rigidez, onde vai afetar esse sistema motor do paciente, né? E a demência por corpos de Levy, ela combina sintomas cognitivos, como Alzheimer, e motores, como Parkinson, que fazem um acúmulo de corpos de Levy, né? É uma proteína. Os sintomas a partir desses problemas, eles surgem juntos em uma sequência muito próxima, como confusão mental, alucinação, atenção flutuante, a professora mencionou isso, a sensibilidade começa a afetar para a pessoa idosa. Então, a gente diferencia esses Parkinson, a doença de Levy e Alzheimer como Parkinson. Bem simples, pessoal. Parkinson vai começar com sintomas motores, né? Tem demência, a demência ela pode aparecer tardiamente, mas os primeiros são relacionados ao sistema motor. Da demência das células de Levy, a gente tem os sintomas motores e cognitivos, eles surgem quase como se fossem ao mesmo tempo, como alucinações, né? Alucinações são precoces, geralmente, e comuns. Então, se a professora cobrar lá, a doença de Parkinson costuma dar alucinações precoces, a doença do Alzheimer, que está relacionada aqui à perda, né, da memória, você pode até confundir, de falar assim, não, mas lembre-se, gente, a gente está falando de demência. A gente está falando de uma situação onde o cérebro ele não vai perder memória, ele vai ficar confuso. Então, alucinações, com certeza, já entraria numa dessa. E, por último, Alzheimer. Alzheimer, ele inicia com a perda da memória e a progressão lenta da cognição. E, assim, não tem sintomas motores iniciais, apenas com a perda de memória inicial e a perda da lentidão, a perda da cognição. Resumidamente, é isso. A gente entende, então, Parkinson, que sendo essa doença neurodegenerativa, que afeta a produção de dopamina, onde os seus sintomas eles vão ser relacionados ao sistema de motores, né, o sistema motores, onde vai comandar, né, a estrutura do corpo do paciente, ele vai ter tremores, né, ele vai ter uma certa rigidez ali na pegada, no andar. E a demência por corpos de Levy, ela já vai ser um combo de sintomas onde ele envolve tanto os sintomas cognitivos, né, como no Alzheimer, né, que perde o sistema cognitivo, e tanto com os motores quanto no Parkinson. Então lembre-se, a gente está falando de um que junta dos dois, do Parkinson e do Alzheimer, é a de Levy. As outras, cada um tem uma especificidade direta, como o Parkinson estando relacionado totalmente à parte motora e o Alzheimer totalmente à parte cognitiva. Somente a demência que a gente está falando de Levy, que vai ter essa junção dos dois. O restante é dividido, é tranquilo. Então não tem confusão nessa parte, né? Tá bem tranquilo. Essas são as divisões dos três, onde a gente tem o Parkinson, que ele começa, como eu falei, com sinais motores. A demência, ele mistura tanto os motores quanto os cognitivos, que surgem quase ao mesmo tempo. E alucinações visuais, elas são muito precoces. E o Alzheimer, ele nada mais é do que ele inicia com a perda de memória e a progressão lenta do paciente. O foco da enfermagem para a gente tratar isso é a qualidade de vida. A gente vai estar oferecendo fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudióloga, se o paciente precisar, uma estimulação cognitiva, né? Se ele precisar desenvolver ou redesenvolver isso novamente.
Um apoio psicológico pro paciente também é essencial. A enfermagem, ela vai estar atuando diretamente com a segurança desse paciente, onde ela vai orientar a família e garantir que esse paciente ele esteja num ambiente seguro, onde o ambiente dele seja adaptado, onde tenha uma orientação para a família conforme do que ele precisa. A gente precisa prever quedas desse idoso, complicações que ele possa ter futuras, e a gente precisa manter uma certa autonomia dele, porque como o Alzheimer, que eu vou já chegar explicando, do grau mais grave, ele realmente, o paciente ele vai ter que estar ali com alguém toda hora. Mas a gente também tem que incentivar a autonomia da pessoa idosa ou da pessoa que passa por essas doenças, porque chega um momento que a pessoa ela se sente validada. E o paciente não está ali para se sentir validado, ele está ali para se sentir acolhido. Então, no momento que o paciente se sente acolhido com a equipe de enfermagem, que está ali capacitando seus familiares, seus amigos, para ter esse respaldo, esse comprometimento com o paciente, a gente consegue fazer um tratamento de enfermagem completo, adequado e eficaz. Então, a gente vem de tudo isso para reforçar para o paciente e ajudar ele nessa trajetória. Algumas doenças a gente não consegue regredir, não consegue, infelizmente, colocar a mão ou tirar, mas a gente consegue adaptar a realidade. Porque é aquele processo, a vida ela evolui. A gente se adapta aos seus novos momentos, suas novas fases que você está vivendo, ou você fica para trás. E aí você não consegue entender porque que o mundo está indo para frente. Nesse sentido é a mesma coisa. A gente, infelizmente, tem situações que a gente não vai conseguir prever enquanto enfermagem, mas a gente consegue dar esse apoio total para essa família. Cido, meu Deus, eu não sei o que fazer se eu pego um paciente que está do meu posto de saúde e ele está desenvolvendo Alzheimer, o que eu vou fazer? O que a gente faz de melhor? Acadêmicos de enfermagem ou profissionais de enfermagem formados, a gente vai atrás, a gente pesquisa, a gente procura artigos científicos, a gente procura testes que estão fazendo, como que a gente trata o paciente com Alzheimer. Então, assim, se você não conhece, se você não sabe, é sua escolha ir atrás de saber. E mudar a realidade do outro. Igual quando a gente tem o deficiente auditivo, o surdo, a gente não tem capacitação para falar com o paciente. E se ele precisar, o que a gente vai fazer? Vai pegar o celular e ficar ali digitando, o paciente está passando mal? É isso, a gente tem que se adequar também à realidade do paciente, a gente tem que mudar conforme as necessidades e ter interesse de mudar. Se não tiver interesse, a gente não muda, gente, e nem melhora para o próximo. A gente falou bem da doença de Parkinson e a demência. Expliquei a diferença das três, incluindo o Alzheimer, mas agora vamos falar sobre o Alzheimer propriamente dito separado, que a professora também vai cobrar. O Alzheimer sendo ele a principal causa é a demência, caracterizada pela morte de neurônios, que são placas betas no cérebro. Ele afeta principalmente a memória, a linguagem e o julgamento desse idoso. Aí a gente vai ter no Alzheimer 3 fases, sendo elas leve, moderada e grave, aonde nessas 3 fases a gente vai ter na fase leve, que é a fase 1, esquecimentos que são frequentes da pessoa idosa, ou da pessoa que sofre Alzheimer, perdão, eu falo idoso toda hora, mas não, da pessoa que sofre do Alzheimer, porque ela não necessariamente pode ser idosa. Uma apatia maior, uma confusão mais leve ali, quase como que a gente tem hoje em dia, porque, meu Deus, eu sempre esqueço, deixei minha chave, mas enfim. A 2, a moderada, a dificuldade começa a ter maior, nos afazeres diários, na rotina diária da pessoa, começa a ter mais dificuldade. E ele começa com um comportamento repetitivo. Então, ele não vai lembrar que ele fez aquilo, ele vai refazer aquilo, e ele não vai ficar bravo se você falar pra ele: olha, mas você já fez isso? Não, eu não fiz isso. É difícil pra gente entender quando a gente tem uma linha neurológica comum, mas quando o paciente perde a dele, eu acho, é muito difícil a gente se colocar no lugar, Porque é bizarro você literalmente não lembrar. E o 3, sendo grave, que aí o paciente já está em dependência total com a gente e com a família. Ele pode ter incontinência também, e ele tem uma comunicação mais limitada, que ele já está perdido no seu próprio cérebro. E perdido nas suas memórias, que se vão, assim.
diferente do envelhecimento normal, no Alzheimer, os esquecimentos eles afetam a funcionalidade e não melhora no paciente, né? Existem fatores de riscos, como idade, assim como eu mencionei bastante, uma pessoa idosa. Histórico familiar também conta, doenças cardiovasculares, sedentarismo também é colocado como fator de risco, baixa escolaridade também, porque daí está relacionado ao desenvolvimento do cérebro também, e isolamento, onde você não se expande, onde você, né, isolamento social. E o tratamento da enfermagem para o Alzheimer, ele envolve uma rotina que se estrutura, uma estimulação cognitiva, um ambiente seguro. Esse paciente precisa ter um suporte aos cuidados das terapias complementares que ele for precisando. A enfermagem ela tem que acompanhar a evolução da doença, auxiliar nas dificuldades, monitorar os riscos desse paciente e vai estar oferecendo suporte emocional emocional ao paciente e emocional para a família também desse paciente. Então, a enfermagem ela tá ali para suprir e para resguardar. É claro que a gente não vai estar a todo momento, conseguir estar na vivência, na rotina do paciente, mas a gente tem ali, enquanto profissional, tá pelo menos vigiando, né? Existe uma lei, a Lei 14.878 de 2024, ela vai garantir o auxílio financeiro a idosos com demência moderada e grave, para que tenha também uma contratação para um cuidador, para estar ajudando ali, certo? Encerrando aqui essas 3 principais doenças, a gente tem agora assistência de enfermagem nas patologias geriátricas. O idoso, ele pode ter múltiplas doenças associadas, é claro, e aí a assistência da enfermagem, ela vem para considerar a funcionalidade, prevenir a polifarmácia, que é o multi, né, medicamentos, e ele vai estimular o autocuidado para a pessoa idosa. A consulta de enfermagem geriátrica, ela tem que ser aplicada em escalas funcionais, tem que ser planejadas com cuidado, personalizado, conforme o paciente precisa, e que integre a equipe multidisciplinar. Nessa avaliação multidimensional da pessoa idosa, como a professora colocou para a gente tem instrumentos que são rápidos, que avaliam a saúde global do idoso, como índices que mostram para a gente, que avaliam o risco de fragilidade do paciente, que indica alguma vulnerabilidade. A gente tem alguns instrumentos rápidos, como escalas, como a IVCF e a IVSF, que indica em parâmetros se esse idoso está apresentando algum tipo de vulnerabilidade ou algum tipo de fragilidade enquanto pessoa. E aí, a partir de conseguir resguardar e tentar cuidar da integridade da pessoa, a gente tem uma reabilitação da pessoa idosa. A reabilitação da pessoa idosa, ela vem trazendo estratégias para a restauração e autonomia do paciente, que ele consiga ter. Ela vai utilizar tecnologias assistivas como ortoses, bengalas, ele vai ter um treinamento cognitivo também e motor. O ambiente dele, a gente vai ter uma adaptação para ele se sentir confortável, respaldado e seguro naquele ambiente, e a gente vai ter o foco de manter a pessoa idosa como protagonista do seu cuidado, né? Conforme as capacidades que ele tem, ele ainda assim se sentir pelo menos autônomo de gerenciar a sua vida. A gente vai estar ali para auxiliar, mas a gente também precisa que ele seja ouvido. Então é isso, esse é o conteúdo que a professora cobrou para a prova. Eu falei que eu ia dar uma resumida bem tranquila. 8h10 agora, já vou subir o vídeo para o YouTube. E se não entendeu, assiste de novo. Mas amanhã eu irei passar, não sei se eu vou passar o dia, mas algum período da manhã eu vou estar mandando tudo sobre saúde do idoso e perguntas para fazer, e é isso. Vai dar tudo certo. Mas eu acredito que eu vou mandar de manhã mesmo. Mas eu vou mandar bastante coisa, igual eu mando sempre. Um beijo, fiquem com Deus e uma ótima semana para todos nós. Amém.